E vamos lá, gente. Para darmos andamento, teremos a palestra agora com o grande Marcos Nunes. Quero chamar aqui Marcos. Tudo bem? Bom dia. Tá no mudo. Bom dia, Wagner. Aê! Maravilha. É o de sempre, né? O É a mudo. palavra, é a frase mais utilizada desde 2022 nesse universo online, né? Tá no mudo. Obrigado. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Agradeço muito essa oportunidade dessa nova apresentação. Não, maravilha. Tá aqui, tá ok. Tô te ouvindo bem, maravilha. Ô, Marcos, Legal. então, assim, em nome da AB Info e da IMA, desejo para você aí uma excelente apresentação, tá? E o Marcos, gente, ele vai falar, o tema agora é Task Mining e Process Discovery, viabilizando seus projetos de transformação digital. Então, Marcos, a sala é sua, a apresentação já está na tela. No final, eu volto com as perguntas do pessoal, combinado? Combinado. Obrigado, Wagner. Então, pessoal, eu novamente aqui me apresentando, sou o Marcos, trabalho aqui na Growtech e vamos falar um pouco a respeito desse assunto que eu acredito que todos estão ouvindo falar aí no mercado, já para muitos despertou um grande interesse, que é Process Mining ou Task Mining, e eu espero poder revelar para vocês alguns aspectos dessa tecnologia. E só para iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho da Growtech. Para quem não nos conhece, a Growtech está no mercado desde 2000. Uma das principais características da empresa, acho que é o DNA da empresa, é o pioneirismo em se tratando da tecnologia, nosso pioneirismo em RPA. Fomos uma das primeiras empresas no Brasil a trazer o RPA já lá no início da operação, em 2000, e com esse pioneirismo, né, com essa iniciativa, permitiu que nós conseguíssemos trazer soluções para todo o mercado nacional, para diversas empresas, e essas empresas, ao longo dos anos, foram nos levando para entregar projetos para suas filiais, para suas matrizes, muitas vezes, em toda a América Latina, posso falar também Europa e Ásia, e hoje não só com RPA, mas hoje nós ampliamos o leque no sentido de atender a todo o espectro de hiperautomação. Resultado disso, prêmios de reconhecimento ao longo dos anos. O último conquistado em 2022, um prêmio internacional do Quality conforme em reconhecimento de um projeto que foi entregue na Alemanha de uma solução de IA de conversação. E tudo isso eu posso dizer que é resultado do reconhecimento dos nossos clientes, não só relativo aos prêmios, mas realmente o reconhecimento dos nossos clientes, que eu acredito que é o nosso principal cartão de visitas. Nós atendemos a todo o espectro de clientes, a todas as verticais, até mesmo pela tecnologia que nós trazemos e a maturidade que essa tecnologia hoje apresenta, ela atende a qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de desafio que for apresentado nessa questão de hiperautomação. E quando a gente fala de hiperautomação, eu estou falando muito mais além do RPA. Hoje nós somos parceiros Diamond da YPF, somos parceiros da Automation Anywhere, Blue Prism, atendemos a projetos de Colfax e outras tecnologias, mas quando o assunto é mais complexo, que envolve atividades que haja a necessidade de interação de humanos com documentos não estruturados, com questões relativas a dados não estruturados, exige uma atenção relativa à inteligência artificial. E aí nós também agregamos na nossa solução essa questão de intelligent automation, que é trazer o humano no loop do processo de automação, é conseguir trabalhar com imagens e documentos mais complexos
tratando e-mails com linguagem natural e outros demandas. Para isso, nós temos a parceria com a Automation Hero, que nasceu para esse desafio onde usa inteligência artificial. E além do aspecto de automação, propriamente dita, de processo, a automação no atendimento exige que você tenha uma ferramenta dedicada, uma ferramenta especialista. O nosso parceiro, que nós trouxemos para o Brasil também já há 2, 3 anos, somos representantes exclusivos na América Latina, é a Cognigy, que hoje é uma ferramenta de IA de conversação para construção de chatbots, para construção de automação com voz, é a mais premiada hoje no mercado e indicada pelo Gartner, indicada pelo IDC e IDG como líder desse segmento de IA de conversação. E como eu falei, um dos projetos que nos trouxe o prêmio do Quality foi a implantação do Cognigy na matriz dos nossos clientes na Alemanha. E para fechar a questão do Hyper Automation, que nós seguimos a recomendação do relatório do Gartner para hiperautomação, nós temos a plataforma de desenvolvimento low-code, com a nossa equipe especialista em desenvolvimento em plataforma low-code, nós conseguimos entregar qualquer projeto que exige a atualização do seu legado, a construção de soluções, tanto desktop quanto em plataforma móvel, iOS ou Android, e dessa forma, totalmente integrada, nós conseguimos avançar na questão do RPA para outras exigências, outras demandas que existem no cliente. Porém, existe, e aliás é o assunto de hoje, nossa palestra, existe sempre aquela questão que fica atormentando, vamos dizer assim, as equipes dos nossos clientes. Não só equipes do COI, do Centro de Excelência, ou da TI, ou mesmo as áreas usuárias que se enveredam no desenvolvimento de RPA, é como que eu identifico dentro dos meus desafios de negócio, onde que existem oportunidades para automação. Para isso, o Process Mining está ganhando cada vez mais relevância no mercado. E essa relevância ela é bem clara, porque para esse projeto de transformação digital, para esse projeto de automação, de melhoria contínua, o que sempre existe no nosso dia a dia? É encontrar onde estão as oportunidades de transformação, identificar qual é o ganho que eu vou ter com se eu automatizar uma determinada tarefa do meu processo, ou o meu processo como um todo. Será que o processo está maduro para automação? Como é que eu identifico isso? Como é que eu acelero a implantação do meu RPA, ou de uma IA de conversação, ou de um projeto de inteligência artificial, Intelligent Automation? O desafio de levantar o processo rápido, levantar o processo com precisão, documentar esse processo, o desafio de manter essa documentação do processo sempre atualizada, identificar qual é a melhor abordagem para aquela automação. Então, são todas questões que nós vivemos no dia a dia. Nós, aqui da Agrotech, como parceiros, como fornecedores de solução, mas principalmente você, cliente, que está com a pressão para que o seu negócio seja cada vez mais ágil. Bom, como responder esses desafios? Hoje, o que o mercado oferece? Hoje o mercado oferece soluções de Process Mining que olham para o operacional. E no operacional, nós estamos nos referindo àquelas aplicações que são as mais utilizadas, os ERPs, os sistemas financeiros, aplicações que foram desenvolvidas para a empresa. E hoje no mercado você encontra soluções que pegam essas aplicações, extraem dessas aplicações as logs que elas geram e começam a analisar essas logs. Existem outros tipos de aplicações que não necessariamente geram log, mas conseguem gerar
registros em banco de dados das transações que eles estão realizando, e também essas soluções elas conseguem analisar esses registros em banco de dados. Só que para isso você precisa envolver muito o seu time de TI, você precisa envolver, às vezes, consultores externos, especialistas, para preparar a log para ser analisada para essas aplicações, e esses consultores depois precisam entender o resultado dessas análises para poder propor ao cliente, propor à sua empresa, qual é a melhor abordagem para você resolver, por exemplo, gargalos, resolver partes das suas aplicações ou transações, por exemplo, no SAP, que não estão sendo utilizadas, rever o seu ABAP, a sua programação, a sua customização. Isso é demorado, isso é trabalhoso, e os resultados, eles muitas vezes são aquém do esperado pela direção da empresa. Por quê? Nessa abordagem, o que as empresas estão perdendo? A primeira questão que eu coloco aqui, e eu acho que é a mais importante, é que com essa abordagem de entender a log, de entender como as suas transações estão executando, é que você está deixando de olhar 60% a 75% das atividades que os usuários fazem no dia a dia. Por que eu digo isso? Porque e-mail não gera log, planilha Excel não gera log. O trabalho que as pessoas hoje executam na empresa está cada vez mais dependente de ferramentas de chat, ou Teams, ou Hangouts, e esse tempo que a pessoa gasta nessas aplicações, além de documentos, além de Word e outros, esse tempo hoje seguramente representa uma grande parte do que as atividades que as pessoas fazem no trabalho, no dia a dia. Isso não está visível para a maioria das aplicações soluções de Process Mining disponíveis hoje no mercado. E a visibilidade dessa interação que os usuários fazem no dia a dia, ela é uma mina de ouro de insights corporativos. Uma vez que o gestor coloca a mão nessas informações, muito pode ser revelado de que pode ser melhorado, o que pode ser automatizado, mudanças para poder melhorar o trabalho do dia a dia, garantir que a empresa seja mais ágil no principal objetivo da empresa, que é atender o seu cliente, que é a experiência do seu cliente, a jornada do seu cliente, usando os produtos da sua empresa ou na compra, que o seu cliente ele sente. E conseguir revelar um mapa detalhado dessa jornada, e principalmente se esse mapa for em tempo real, isso acredito que justifica qualquer investimento para você obter essa visão. Então, em resumo, o desafio é não só revelar aquilo que o seu usuário faz quando ele trabalha nos aplicativos que geram log, por exemplo, no SAP, mas também revelar tudo aquilo que hoje não está visível para as empresas, trazer essas atividades, poder identificar todos os processos, como eles realmente estão sendo executados pelo seu cliente, e em tempo real. Isso é a sugestão, a nossa proposta como solução, que é uma parceria entre a Growtech e a empresa Soroco. A Soroco é uma empresa americana, ela está no mercado desde 2014, mas em pouco tempo de mercado ela já desenvolveu a solução do Scout, que nós, Growtech, temos a honra de ser parceiros na América Latina, e essa solução ela vem já com uma série de reconhecimentos das principais consultorias que analisam ferramentas de Process Mining. Por exemplo, o ISG, nós somos líderes de ferramentas de Process Discovery, Task Mining. O Gartner já indicou o Soroco como uma empresa revelada, uma empresa em ascensão. A Nelson Hall, que é uma outra consultoria americana, já colocou o Soroco como líder de quadrante de ferramentas de Task Mining. A Forrester
e a Everest Group, o HFS Research, são todas consultorias que já identificaram o quanto o Scout e a Soroco, como fornecedor, está trazendo uma revolução do mercado. Só para citar um exemplo, a Everest Group, agora recentemente, posicionou a Soroco como líder dentre diversas soluções de task mining no mercado, e aí a gente vai ver soluções que são bem mais antigas, mais tradicionais, e ainda assim a Soroco já ganhou relevância, já está na liderança. E como a nossa tecnologia é diferente? Por que esse reconhecimento tão rápido? Principalmente porque o Scout ele apresenta uma característica que é uma captura muito mais avançada, muito mais granularizada das atividades que os usuários fazem no dia a dia. Essa captura ela se dá de uma maneira única, a nível de sistema operacional. Uma vez que você escolhe usar o Scout para analisar as tarefas do dia a dia da sua equipe, nós instalamos um agente na máquina de cada um dos seus usuários, dos seus colaboradores, e essa captura começa a ocorrer de uma maneira bem profunda, usando o sistema operacional como ajudando a identificar cada comportamento, cada ação que o usuário faz no computador, naquele desktop. E essa captura se dá ao nível de sistema operacional, de forma a conseguir identificar o clique que foi realizado, qual foi o objeto que foi clicado, de qual janela esse objeto pertencia, se for um clique com o botão direito, se for um arrastar e soltar de mouse, se for um Ctrl+C, se for uma digitação do teclado, todos esses dados eles são gerados com uma tal granularidade que outras soluções hoje não conseguem ou não alcançam na forma como o Scout realiza. Nós não usamos o conceito de screenshot, de captura de tela. Nós não tiramos print da tela porque essa abordagem ela revela uma falha de segurança muito grande, porque você pode ter informações ali que não deveriam ser capturadas, não deveriam ser registradas. O Scout realiza tudo isso protegendo qualquer informação pessoal, porque a intenção do Scout não é o dado em si. O dado é uma questão secundária. O objetivo do Scout é entender qual é a dinâmica daquela atividade que o usuário está fazendo. Se aquela ação ela é reproduzida seguidamente, qual é a quantidade de execuções que é realizado, quantas vezes repete, quais são as variações. Esse é o principal objetivo do Scout. E para isso, nenhum esforço adicional é necessário, apenas a instalação do agente Scout na máquina do usuário e a instalação de um servidor que vai receber todas essas informações numa base de dados, num grande data lake, usando ali o conceito de Big Data, onde o Scout vai trabalhar essas informações de maneira contínua, usando algoritmos de inteligência artificial que consiga extrair dessas informações insights que revelem de maneira rápida, e quando eu falo rápido, estou falando muito rapidamente, de maneira rápida, aonde que existem oportunidades de automação, onde existem oportunidades de padronização de processo, onde existe uma oportunidade de treinamento da equipe para uma melhoria contínua daquele departamento, talvez pela razão de haver muita variação ou muita discrepância entre elementos da equipe. E essa avaliação ela é feita de uma maneira muito escalável, porque, primeiro que o agente Scout está instalado, distribuído em cada máquina de usuário, ele é muito leve, ele não interfere com o que o usuário está fazendo no trabalho dele no dia a dia, ele está ali em tempo real, capturando essas informações e concentrando as informações no servidor. Então, a forma de escalar o Scout é ilimitada. E, de uma maneira geral, a única coisa que a empresa vai ter que avaliar é o tamanho do banco de dados para receber
todas aquelas informações e poder processar elas de maneira adequada. E essa questão, ela, novamente, sempre passa por lei de proteção de dados, sigilo e segurança. Isso são questões básicas do Scout. E como resultado desse trabalho, em poucos dias, eu diria, em menos de 2 semanas, o Scout já revela insights que podem reduzir, em média, até 15% de tempo de atividades das equipes no dia a dia. E uma vez identificando essa redução, a partir do Scout, nós conseguimos gerar o seu robô RPA na sua plataforma RPA, até 80% do seu robô diretamente do Scout. Então, imagine, você tem toda a possibilidade de mapear os seus processos, identificar as oportunidades, revelar onde está o caminho para você aplicar o seu esforço de automação e eu ainda gerar até 80% do seu robô diretamente na sua plataforma RPA. Imagine a redução de tempo, a redução de esforço, a qualidade de uma implementação de transformação digital na sua empresa. Não é à toa que cada vez mais empresas estão olhando para esse tipo de solução e o Scout como um player bastante relevante aí no mercado. E não é só isso, o Scout ainda consegue gerar automaticamente os seus documentos de processo, inclusive o seu documento de projeto, seu PDD. Essa não é uma promessa, essa é uma realidade. Nós estamos com diversos cases em desenvolvimento e implantação aqui no Brasil. Isso muito por conta da segurança que a ferramenta oferece para a TI das suas empresas, segurança que a ferramenta oferece para as áreas de negócio, não só pelo selo que ele ostenta, o ISO 27001, o ISO 22301, que tem a ver muito com segurança dos dados, mas também o SOC 2 tipo 2, a segurança da criptografia que o Scout oferece em todas as etapas do processo, a garantia de lei de proteção de dados, tanto GDPR quanto da Califórnia, LGPD brasileira, porque a principal característica do Scout foi que ele foi desenvolvido desde o início visando anonimizar totalmente o colaborador, o usuário que está gerando essas informações, garantir com que todos os dados que estão sendo gerados eles possuam privacidade, eles são transformados na origem da captura, de modo a você não revelar nenhuma informação sigilosa da empresa. Assim, o Scout vai garantir que você analise todas as etapas de qualquer processo que os usuários façam no dia a dia. E aqui eu estou falando de uma solução que ela vai preservar a informação do usuário. Eu vou tirar o usuário da equação, mantendo, na verdade, a equipe, mantendo o time como uma visualização de como os processos estão sendo feitos. Porque a cada usuário eu vou substituir por um agente Scout, eu anonimizo, eu torno o usuário totalmente anônimo, e a partir disso, esse agente ele começa a gerar o comportamento que o usuário faz no seu dia a dia, e a partir dessas informações coletadas, eu subo essas informações para um banco de dados. Esse banco de dados nós chamamos de SODA, Scout Open Data Architecture. Esse banco de dados é do usuário, esse banco de dados é do cliente, não é da Agrotech, não é da Soroco, é aqui que está revelado todas as possibilidades de melhoria que a empresa ela pode buscar. A gente poderia ter cientistas de dados dessa empresa, desse cliente, se debruçando nesses dados, identificando por si só oportunidades de redução de trabalho, oportunidades, padrões de comportamento da equipe, às vezes por filial, às vezes por localidade, por departamento, e esses padrões começam a revelar oportunidades de melhoria, não só automação.
Aqui eu quero deixar bem claro, mas redução de trabalho, melhorar o tempo de atendimento de um determinado processo dentro de uma área de negócio, assim por diante. Porém, independente do cliente colocar os seus cientistas de dados para analisar essas informações, a Soroco já disponibilizou uma ferramenta que a gente chamou de Task Discovery, mito, e essa ferramenta ela exibe essas descobertas num formato que nós chamamos de Work Graph. Em 48 horas, nós já revelamos para vocês, de acordo com o comportamento das atividades dos colaboradores no dia a dia de trabalho dele, já revelamos até 15% de redução de trabalho, isso apenas em 48 horas. Nenhuma outra ferramenta do mercado ela pode se propor a fazer isso. O Scout sim. Mas não para aí. O Scout ainda, nesse momento que ele está descobrindo as atividades dos usuários, ele não conhece o processo, ele não entende ainda, ele não consegue diferenciar um processo de faturamento de um processo de pagamento de fornecedores, um processo de atendimento. E para isso, o Scout ele oferece uma etapa que a gente chama identificar. E esse ensinamento é feito de maneira muito simples, simplesmente você aciona o Scout para ele conhecer o processo e a pessoa simplesmente executa o processo, sem parar nada do que ela faria no dia a dia. E apenas o Scout acompanhando o processo, o Scout já vai olhar esse banco de dados com toda essa riqueza de detalhes que nós estamos acumulando nas primeiras semanas, o Scout já vai revelar outras insights relativos às oportunidades especificamente em cada processo que foi ensinado para o Scout. E aí, dentro de uma outra tela do Scout chamada Work Insights, o Scout revela novas oportunidades, agora focada em cada um dos processos que foi ensinado para ele. E isso, em geral, permite com que o Scout revele, a partir do Work Graph, como que as atividades estão sendo executadas, revele onde está escondida oportunidades de automação, de padronização, assim como revele como o processo realmente é feito. Você consegue mapear o processo com esforço zero da TI. A TI simplesmente vai receber isso no colo para poder entender como é que o processo está sendo realizado, organizar esse as-is de maneira a conseguir elaborar melhorias, pensar em padronizações. O Scout vai ajudar indicando onde que estão gaps, onde que estão oportunidades, onde que estão divergências, variações no processo, e com isso a equipe de processos, a equipe da TI, a equipe do COI exporta esse as-is numa ferramenta do Scout chamada Studio, e com esse as-is eu consigo trabalhar nesse estúdio, numa ferramenta de mapeamento de processo e produzir um to-be, que vai ser esse to-be que vão dar a possibilidade de você criar um documento do seu processo. Esse documento, novamente, ele é vivo, ele não vai ficar pegando poeira num armário para saber que depois de 6 meses o seu processo ele mudou na medida que as pessoas estão trabalhando, à medida que as áreas de negócio estão buscando avançar em frente à concorrência do mercado, em frente à exigência dos seus clientes. Esse documento ele pode ser gerado em tempo real, a qualquer momento, para ser avaliado por consultorias, ou mesmo para ser exportado para uma ferramenta de BPM, para você construir um workflow para automatizar parte do seu processo. Assim, o Scout permite com que pensar no seu processo da empresa se torne uma coisa muito fácil, uma coisa muito dinâmica e principalmente baseado em dados. Você não vai mais precisar justificar para o seu diretor por que você está fazendo
sugerindo aquele investimento naquela automação ou investimento naquele treinamento, porque isso vai estar embasado totalmente em dados, em evidências, em relatórios. E se a opção for automação, como eu falei, o Scout vai conseguir gerar para você 80% do seu bot diretamente nas plataformas Automationware, UiPath, Blue Prism e Microsoft Power Automate. Então, aqui nós conseguimos ver todo o potencial que uma solução de Process Mining baseado numa captura profunda consegue oferecer para o mercado, consegue oferecer para a sua área de negócio, para o seu COI. Não é só ficção, é um produto que já está sendo testado e utilizado por várias empresas no mercado, e nós aqui da Agrotech estamos à disposição para poder fazer uma demonstração para vocês, ou mesmo fazer uma prova de conceito, e realmente demonstrar o impacto que isso vai ter nas próximas decisões que vocês vão realizar em relação a investimento e transformação digital. Eu gostaria de deixar aberto aqui para perguntas, dúvidas, e agradeço já de antemão aí a oportunidade, Wagner. Maravilha, Marcos. Está me ouvindo bem? Sim, eu ouço bem. Excelente. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, parabéns, né? Deu aqui uma travadinha aqui na sua conexão de coisas de 7 segundos, 6, 8 segundos, mas quando eu fui entrar, voltou, então não teve interferência nenhuma no compartilhamento, por isso eu não te interrompi, tá bom? Ok. Ok, vamos lá. A pergunta do Nelson Dávila. Marcos, como é o comportamento do Soroco frente aos desafios da segurança cibernética ou a utilização do Zero Trust? Eu queria reforçar esse ponto, a Soroco, ela nasceu de uma ideia, de uma solução de inteligência artificial, de machine learning, deep learning, para tratar dados. O primeiro objetivo deles foi garantir que esses dados pudessem ser acondicionados de forma bastante segura. Daí os ISOs 27001, 22301, que inclusive tem a ver com recuperação desses dados, a nuvem onde você vai hospedar essas informações, ela vai te garantir uma outra camada ali de segurança, de acesso a esses dados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que todo dado capturado no momento que o usuário está trabalhando, no momento da captura, essa informação do que o usuário fez, o que ele digitou, aonde que ele clicou, nós estamos, na verdade, procurando trabalhar os metadados. Não é o dado em si, mas aquele dado que é recuperado, ele, de qualquer maneira, ele vai ser avaliado antes mesmo de ser gravado temporariamente na máquina do usuário. Esse dado ele é mascarado de maneira a não permitir que nenhuma informação sigilosa seja revelada. E no momento que ele é gravado na máquina do usuário, novamente falando de forma temporária, ele é criptografado na máquina do usuário, e depois, dali 15 minutos, ele segue para o servidor numa criptografia adicional, num canal TLS, que vai até o servidor e ali é depositado no banco de dados. Então, há uma busca obsessiva pela Soroco por garantir o sigilo da informação, garantir a segurança do dado e garantir também que o usuário que está contribuindo com com o mapeamento desse processo, esse usuário ele fique totalmente anônimo. O IP dele é um hash, o nome desse usuário é um hash, não há nenhuma informação de qual é o usuário. Aqui a ideia é que eu sei que daquele departamento tem 30 usuários que estão colaborando para me entender o processo, mas eu não identifico esses 30 usuários. Eles simplesmente são um número, um código. O que importa para mim é, na verdade, o mapa do processo, é o comportamento, são os padrões para que, a partir disso, essa inteligência artificial que o Scout possui vai revelar para você e vai indicar um caminho para você de como implementar melhorias, implementar mudanças que envolvam
redução de horas de trabalho, redução de FTE ou a partir de automação, ou a partir de treinamento, ou padronização de processo. Excelente. Ó, temos mais perguntas aqui. O André está perguntando: existe integração com Sidle One? Boa pergunta, André. Eu gostaria que você pudesse explicar para a gente o que significa Sidle One. Eu não conheço. Se for uma solução de RPA, eu diria para você que nós estamos continuamente implementando para novas plataformas de RPA. Hoje é Automation Anywhere, UiPath, Blue Prism e a Microsoft Power Automate. Se for uma solução de BPM, desde que ela atenda entenda a linguagem BPMN, não importa qual é a ferramenta. E se for uma solução que você trabalhe com documentos de processo, o Scout ele vai gerar em formato Word. De outra maneira, a gente vai precisar conversar caso a caso. Maravilha. Quem sabe, sabe, né? Você acabou respondendo para todas as situações e ele colocou aqui que é uma plataforma brasileira de BPM, tá? Então, se você Perfeito. acabou respondendo aí. O Nelson, não, o André pergunta novamente o seguinte: vocês já trabalham com o setor público? Sim, sim, nós temos alguns clientes do setor público já desde o início da empresa, então para nós não é nenhuma novidade, estamos preparados para atender a qualquer empresa governamental. Excelente. Tem mais perguntas, Marcos? Pessoal agora já está caminhando aí para o almoço, né? Então, eu creio que está o horário aí, a barriga já roncando. Marcos, eu quero aqui te agradecer imensamente, em nome da AB Info, em nome da IMA, por estar conosco novamente nesse evento, tá? E gratidão total. E quero deixar aqui o final para você poder fazer as suas considerações finais e despedir do pessoal que está conosco aqui nessa manhã. Obrigado, Wagner. Agradeço a você novamente pela parceria, agradeço a toda a equipe da BEINFA, a equipe da IMA, por todos esses anos aí também de parceria, de apoio e ajudando a nós, a empresa de tecnologia, a divulgar o nosso trabalho, o nosso produto. E eu deixo aqui o convite a todos a nos acompanhar, LinkedIn, Instagram, buscar conhecer mais sobre soluções de Process Mining, e vocês vão entender o que eu quero dizer quando eu faço a comparação com o Scout. E a gente fica à disposição para uma demonstração, para uma prova de conceito, e a gente evoluir e levar essa solução para cada vez mais empresas aqui no mercado. Maravilha, Marcos. E muitas parabenizações aqui. O André está dando parabéns. E o seguinte, novamente, em nome da BEINFO e da IMA, eu agradeço a participação aqui com a gente e já te deixo aí o desafio de, às 2 horas, voltar aqui com a gente para continuarmos nessa maratona do conhecimento hoje e amanhã. Combinado? Combinado. Boa sorte, bom Natal, bom Ano Novo a todos, se a gente não se voltar a se falar. Maravilha, Marcos. Para você também. Sucesso e excelente dia, viu?